Shalom, pessoal! Eu sou o Marcos Felipe Pimentel Arruda, da Techuvá Total. Estou aqui mais uma vez para um curso de hebraico. Como o nosso canal já consta 4 módulos de curso de hebraico, com 4 módulos, um curso dividido em 4 módulos, eu senti a necessidade de fazer um curso voltado para iniciantes. Pessoas que nunca viram hebraico antes e têm desejo de aprender, mas quando olha para as letras hebraicas, quando se depara com os textos em hebraico, há uma barreira e a mente diz: eu jamais conseguirei aprender uma língua como essa, jamais. E outros que tentaram aprender, mas infelizmente não conseguiram, por algum motivo não conseguiram, se desanimaram, desistiram de ir além. Então esse curso é para você que nunca viu hebraico na vida e tem desejo de aprender, e você que tentou aprender, mas não conseguiu. Seja com o nosso canal, ou seja com outros canais que também ensinam, graças ao Eterno, que existem muitos, que também ensinam o hebraico às pessoas. Então esse curso é para vocês. Aproveitem, o Eterno nos direcionou para fazermos um curso rápido, prático, que você realmente aprenda o hebraico. Então, a primeira coisa a fazer é tirar da sua mente que a língua hebraica é uma língua difícil. Não é. Não é difícil. Segundo, vale todo o pouco tempo que você vai investir nesse curso, que serão apenas 4 aulas. Vale a pena cada minuto que você vai passar escutando e praticando o hebraico. Por quê? Você vai aprender a língua Kadosh, a língua santa, a língua da escritura sagrada, a língua que é o original das escrituras. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão aprendendo o hebraico e estão tendo acesso aos originais e aprendendo o que realmente os textos querem dizer. Não há nada mais gostoso, não há nada mais emocionante, valioso para a vida daquele que ama o Eterno do que aprender as escrituras no seu contexto original. Aproveite, esse curso é para você. Tem algum custo? Não. Como falamos no vídeo de abertura do curso, a chamada para esse curso. Não há custo algum. Ele é completamente gratuito, como todos os vídeos do nosso canal. Nós não ganhamos nenhum valor através dos vídeos. Nós não cobramos nenhum valor através dos vídeos. Seja que vídeo for do nosso canal. Porém, o custo que vocês vão ter é simplesmente aprender o hebraico e compartilhar esses vídeos com os seus parentes, com seus amigos, com seus familiares. Compartilhem esses vídeos. Compartilhem. Porque com certeza muitos irão aprender. Se você se dedicar e assistir todo o vídeo, eu tenho certeza que você vai aprender. Em 4 aulas você vai aprender a ler em hebraico. Tá bom? Nós vamos com um método da seguinte forma. Nós vamos ver 6 letras do hebraico, depois mais 6, depois mais 6. Aí formam 18. E por último, para fechar as 22, mais 4. Então vamos assim. Você vai aprender hoje 6 letras do hebraico. Vamos praticar essas 6 letras. Depois você vai aprender mais 6 e depois por último mais 4 e assim a gente finaliza. Você aprendeu as 22 consoantes e não só as consoantes, mas também a ler as consoantes em uma palavra, tá bom? É assim que nós vamos fazer para você aprender. O hebraico é constituído de 22 consoantes. Não existem vogais representativas como uma letra, mas existem os pontinhos, os sinais maçoréticos que produz o som em cada consoante, tá bom? Então vamos lá. Vamos com calma.
O que eu peço a vocês é, ao assistir o que nós vamos ver, você volta pelo menos 3 vezes e repete a parte que você viu até você mentalizar, aprender, gravar, tá certo? No próprio vídeo, na descrição do vídeo, existe um link que você pode baixar o Aleph Bet, todo o alfabeto hebraico e todas as informações para se ler em hebraico gratuitamente. É uma apostila, uma única apostila, e está condensada todas essas informações que você vai ver ao longo do curso. Shalom a todos e aproveitem. Vamos para a primeira letra hebraica. A primeira letra hebraica é o Aleph. 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 Essa é a primeira letra hebraica. Lembrando que o hebraico ele se lê da direita para a esquerda. Muito bem. O Aleph é a primeira letra hebraica. Essa letra corresponde a qual letra do nosso alfabeto? Na verdade, o Aleph ele não corresponde a nenhuma letra do nosso alfabeto. E, ao mesmo tempo, corresponde a 5 letras do nosso alfabeto. O Aleph ele não tem som. O Aleph ele não possui som algum. Então, ele depende dos nekudot, dos sinais massoréticos, para poder existir, o som. Então, o Aleph ele pode ser A, E, I, O ou U. Ele pode ter som de A, pode ter som de E, pode ter som de I, pode ter som de O ou pode ter som de U. Vocês viram aqui que apareceu o número 1, porque o Aleph ele tem valor numérico correspondente a 1 e também é a primeira letra do Aleph Bet, alfabeto hebraico. Aleph, qual o som do Aleph? Pode ser A, pode ser E, pode ser I, pode ser O ou pode ser U. Então vamos já praticar isso. Vamos começar a ler em hebraico, tá bom? Quando vai ser A? Quando vai ser E? Quando vai ser I? Quando vai ser O? Quando vai ser U? Vamos começar a aprender agora, já agora, os sinais massoréticos, que não valem só para o Aleph, mas valem para todas as 22 consoantes do hebraico. Vamos lá para a primeira. O primeiro sinal massorético é o patá. Patá. Patá, ele tem som de A. Olha só, o patá é esse traço embaixo da letra. No caso que nós estamos vendo, o Aleph. Então, o patá, ele vem sempre embaixo da letra. Todas as 22 consoantes do hebraico, o patá vem no mesmo lugar, embaixo da letra. Esse patá tem som de A. Você pode fazer uma comparação para sua mente poder gravar esse sinal? Parece uma boca aberta. Aquelas bocas que se faz desenhos. Por exemplo, fazer um desenho aqui. Ó. Os olhos, o nariz e a boca. Então é só você lembrar A, a boca, o som do A é uma boca aberta. Então lembra, aqui é o patá, som do A. Como o Aleph não tem som, não é uma consoante que não tem som, depende do sinal massorético. Então, como é que eu leio essa representação aqui? Simplesmente A. Somente terá som o sinal massorético, porque o Aleph ele não tem som. Então, quando você vê uma palavra que tem essa letra, o Aleph, e tem esse sinal massorético embaixo, o patá, que parece uma boca aberta, A. Simplesmente você vai ler A. Vamos para o próximo. Veja como é simples, está vendo como é simples? Próximo sinal massorético. É a mesma letra, Aleph. Lembrando, Aleph tem som? Não tem som. Depende do sinal massorético. E qual é esse sinal massorético? Kametz. O Kametz tem som de A.
como se fosse um A agudo, o A com o acento agudo. Então, a tônica é a parte mais forte que se fala em uma palavra, é a sílaba mais forte que se fala em uma palavra. Como eu só tenho uma sílaba aqui, eu vou falar simplesmente A. A. É fácil você fazer uma comparação desse A com o outro A, porque os dois são, novamente a carinha aqui, olha só para você não esquecer nunca, ó, o nariz, a boca, e no caso do Cametz, ele tem uma língua, ou seja, A, com a língua para fora, mais forte, a boca e a língua. A boca, o som de A do mesmo jeito, mas ele tem uma língua, ou seja, ele é mais forte ainda do que o primeiro. Só para você poder gravar, para você poder mentalizar, tá bom? Então, como o Aleph não tem som, o único som que eu vou ler quando eu tiver a representação do Aleph e mais do Cametz, A. Vamos para a próxima. Muito simples. Já vimos o A normal e o A tonificado, com acento agudo. E agora nós vamos ver o próximo. Novamente o Aleph, mas aqui eu já tenho um outro sinal massorético. Esse sinal massorético nós chamamos de tsere. Tsere. O mais importante não é você saber o nome do sinal massorético, e sim o som que ele produz. E qual é o som que as duas bolinhas produzem? Eu tenho duas bolinhas. Duas bolinhas. Se eu tiver apenas uma bolinha, mais na frente vamos ver. Eu tenho duas bolinhas. Eu tenho três bolinhas. Duas bolinhas. Uma do lado da outra. O E com acento circunflexo. Como o Aleph não tem som, o único som que será assumido é do tsere. Som de E. Então, quando você vê o Aleph, uma palavra, qualquer que seja, com as duas bolinhas, ele tem som de E. Veja esse. É muito parecido com o anterior, com o tsere. Esse é chamado segol. O segol, ele é muito parecido porque tem as duas bolinhas, porém tem uma língua. Vamos falar assim de língua, para você lembrar do patá e do Cametz. Então lembre, o patá é só um traço, ou uma boca, para ficar mais viva na sua cabeça e você gravar. A. E o Cametz, ele tem a boca e ele tem a língua. A. Um A mais forte ainda. O tsere, ele tem duas bolinhas. E o segol, além das duas bolinhas, ele tem um embaixo, que é como se fosse uma língua, para dar uma tonificada, uma acentuada no som. Então, em vez de ser acento agudo, o Aleph não tem som. Então, ele vai assumir, quando vier numa palavra, como Elohim, por exemplo, Elohim, é justamente o segol, som de E. Então, se eu tenho o Aleph e tenho o segol, eu vou ter o som de E. E aberto, agudo. É o segol. Lembrando, todos esses sinais massoréticos que vimos até agora, você deve voltar e revisar pelo menos 3 vezes. Patá, Cametz, tsere e segol servem para todas as 22 letras do hebraico. É o que nós vamos ver durante o curso. Mais um sinal massorético, mas só tem uma bolinha. Aí você fala, só tem uma. Som de I. Olha como é fácil gravar. Uma só. É o pontinho do I. Você pode desenvolver o método que você quiser, contanto que você grave, que quando tiver uma bolinha embaixo de qualquer letra do hebraico, o som é de I. Então, quando você vê um Aleph com I embaixo, I, ou qualquer outra letra, aí você vai ver o som da letra e somar ao som de I. No caso, o Aleph não tem som. Então,
Como não tem som nenhum, ele assumirá aqui apenas o som do hirek, que é o som do I, ok? Outro sinal massorético, esse é o chamado Rolen. É o único sinal massorético, inclusive, o Rolen, o som do O, que vem em cima da letra. Os demais sinais massoréticos vêm embaixo da letra, ou como no caso do Shurek, vem no meio da letra, no meio do Vav, como vamos ver mais tarde. Olha aqui, ó. O Rolen, som de O. O. Rolen. Então ele vem aqui acima da letra do lado esquerdo. O. Olha aqui, ó. Rolen, som de O. Então, o Aleph não tem som. Como é que eu leio essa sílaba? O. Apenas isso. Olha como é fácil. Vimos agora o Rolen. Agora vamos ver o Kubutz, som de U. O Rolen, O. Você está apontando para cima, lembra? O. Olha só, O. Para cima. Agora o som de U, quando a gente fala porque está descendo, está caindo. Ladeira abaixo, 3 pontinhos, um em ladeira, em forma de ladeira, em forma de descida. É diferente dos 3 pontinhos do Segol. É 3 pontinhos que vai descendo. Em forma de descida. Descendo. Quando a gente está descendo, a gente fala Então lembra disso. Que todas as vezes que aparecer uma letra com esses 3 pontinhos, o som de U. O som da consoante mais o som do U. Como o Aleph não tem som, aqui eu só leio U. Ok? Esse é o sinal massorético que menos aparece nas escrituras sagradas. O que menos aparece. Mas aparece. Mas é o que menos aparece. Então, aqui nós terminamos o Aleph. Nós vimos o som de A, 2 sons de A. Nós vimos 2 sons de E. Nós vimos um som de I, só tem um som de I. Nós vimos o som do O e aqui nós vimos o som do U. Ok? Revise pelo menos 3 vezes cada um deles. Até você gravar a letra Aleph, que tem valor numérico 1. Vamos para a próxima letra hebraica. A próxima letra hebraica é o Bet. Bet. Bet tem valor numérico 2. Então, todas as vezes que você vê o Bet em uma palavra, quando você mais tarde, você já aprendeu o hebraico aqui para iniciantes, você vai visitar o nosso canal e você vai poder fazer o módulo 3, que trata da gemátria, a soma das letras hebraicas. Muito interessante. Aí depois você parte para lá, porque você já aprendeu o valor que cada letra está associada. Cada valor, cada número está associada a cada letra hebraica. O Bet está associado ao número 2. É a segunda letra do Aleph Bet. O nome já está dizendo, Bet, tem som de B. Som de B. B como bola, como baú, como branco. Som de B. Agora, é bom frisar que essa letra, diferente do Aleph, ela pode ter uma mudança, uma variação de som. No caso, quando vier com o Dagesh, que é essa bolinha dentro da letra, ele terá som de B. Se eu tirar essa bolinha, sem a bolinha, a mesma letra, que também terá o mesmo valor numérico, mas ela não terá som de B, terá som de V, como vela, por exemplo. O som do V. Vá, vé, vi, vó, vu. Com o Dagesh, que é essa bolinha, com a bola, só lembrar, bola B, som de B. Sem a bola, som de V. Aí você lembra de vazio. Sem a bola tá vazio, som de V. Com a bola, som de B. Bola B. B tem a ver com bola. Então, associe na sua mente que você aprende, grava. Então vamos lá.
Relembrando o que vocês já viram anteriormente. Vamos começar a ler em hebraico, gente. Vamos lá. A letra Bet. Com esse sinal maçorético que é o Kametz. Aqui eu tenho Bet, som de B, mais o sinal maçorético Kametz que tem som de A, eu tenho Ba. Como é que você lê essa sílaba? Ba. Bet mais A, Ba. Só isso. Só isso. Por que que o Aleph eu li Aleph mais A? Porque o Aleph não tem som. Mas o Bet tem. O Bet tem som. Som de B. Então, B mais A, como está aqui? B mais A. Veja que eu coloquei bem didaticamente para você aprender com a maior facilidade. B mais A é igual a Ba. Então, aqui você leu uma sílaba hebraica. É somente isso. É somente isso. Isso é para sua mente começar a destravar para o hebraico. Começa a destravar. Muitas vezes a pessoa não aprende hebraico pelo psicológico, que ela vê para uma letra diferente, um caractere diferente, e diz, eu jamais aprenderei isso. Você vai aprender sim. Já está aprendendo. Ba. B mais A, Ba. Outro. Olha como é fácil. Você lembra? Duas bolinhas, uma do lado da outra, E. Então aqui eu tenho B. Bet mais E, B mais E, B. Sere, som de E, B. Segol, olha como é fácil. Segol não é som de E, é aberto. Duas bolinhas com a língua embaixo, E. Então eu tenho B do Bet mais E, Bé, não B, Bé. B é se tivesse duas bolinhas apenas. O tsere. Aqui é o segol. Segol é Bé. Olha como é fácil. Hirik, uma única bolinha. I. Então, B mais I, Bi. Bi. Só isso. Todas as vezes que você vê uma palavra hebraica com o Bet e com o Hirik embaixo, com uma bolinha só, som de I. B mais I, Bi. Pronto. Basta você saber que som tem o caractere, aprender o caractere, gravar o caractere hebraico, saber que som ele produz e unir ao sinal maçorético. Saber que som ele produz, somos dois. E aí nós temos a leitura. Você leu em hebraico. Bi. Rolen. Som de O. Som de O. Então eu tenho Bó. Porque B mais O é Bó. Três bolinhas caindo, descendo. B mais U, Bu. B mais U, Bu. Muito fácil. B mais U, Bu. Três bolinhas. Kubuts. Descendo. B mais U, Bu. Agora preste atenção que a mesma letra que você está vendo, o Bet, essa mesma letra, ela vai sofrer uma alteração de som. Simples. Como eu falei para você. Ainda falta esse. Perdão. Ainda falta esse. O Sheva. Outro sinal maçorético. Que o Aleph eu não coloquei porque o Aleph não tem som, então não tem sentido ter o Sheva. Agora veja o Sheva. O que significa o Sheva? Um ponto em cima do outro. O Sheva, ele tem o som da própria letra. Então aqui eu tenho o Bet, tem som de B. Então como é que eu leio uma palavra, ou uma letra, uma sílaba, quando tem a letra hebraica, o Bet aqui no caso, e o Sheva, dois pontinhos, um em cima do outro. Eu leio simplesmente o som de B. B, 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 só isso. O Sheva, ele tem a função de fazer você ler a sílaba mais rápida que as demais. Como vamos ver um pouco mais na frente. Não se preocupem. O Sheva, ele tem o som da própria letra. Sheva tem o som da própria letra. No caso aqui, B.
como o sinal maçorético, que é o Sheva, o som é de B. O som é de B. Sobre qual o som da consoante, com o Sheva é o próprio som da consoante. B mais Sheva, B. Sheva não tem som. É o som da própria letra. Mas fará você ler a sílaba, onde aparece o Sheva, mais rápida. A parte onde está o Sheva será lida com maior rapidez. Vamos ver mais na frente exemplos. Não se preocupe. Vamos para a próxima letra. A próxima letra é o próprio Bet, porém, como eu disse no começo, aqui eu coloquei Bet e coloquei o B entre parênteses, porque aí ela virou Vet, porque não tem o dagesh, não tem o dagesh, sem dagesh, sem a bolinha, vazio, lembra? Vazio, som de V. Número 2, porque é a mesma letra Bet, tem o mesmo valor numérico, só muda o som. Quando não tem a bolinha dentro, não será som de B, será som de V. Como, por exemplo, no nome Avraham. Avraham. Não é porque aparece essa letra que vai ter som de B. Abraão. Não. Avraham. Avra. Vra. Não bra. Porque não tem o dagesh. Não tem o dagesh. Então é som de V. Muito fácil. Vamos lá. Vet mais patá, que é som de A, vá. V mais A, vá. Vet mais kametz, vá. V mais A, vá. Muito fácil. Vet mais tsere, som de E, V. V mais E, V. Vet mais som de E, agudo, segol, segol. Vé. V mais E, Vé. Vamos sempre repetindo para você gravar todos os sinais maçoréticos. Vet mais som de I do Hirik, uma bolinha só, I. Vi. Veja como é fácil, vi. Se depois... É bem interessante depois que você vê 3 vezes, você voltar mais uma vez e tirar o som. Minha voz não é muito boa, minha voz é horrível. Então tire o som e tente ler você mesmo quando ir aparecendo na tela. Tenta ler você mesmo, sem olhar embaixo para os caracteres que eu coloco. V mais I, vi. Tente ler você mesmo, você vai ver, você vai conseguir. Próximo. V mais O, vó. Rolem, vó. Som de V do vet, mais som de O do rolem, V mais O, vó. E por último, o kibutz. V mais kibutz, descendo a ladeira, V mais U, vu. Eu tenho ainda o Sheva. Falei por último o kibutz, mas eu ainda tenho o Sheva. Olha o Sheva aqui. Sheva tem o som da própria letra. Então é um V, som de V. V mais Sheva, V. É o V. Só que quando aparecer o Sheva, eu vou ler essa letra mais rápido. Como, por exemplo, na palavra Avraham. 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 Aparece o Sheva. Justamente no Vet. Avraham. Avraham. Averaham. Se eu ler devagar é assim. Averaham. Mas como tem o Sheva, eu vou ler rápido. Avraham. Mas na frente vocês vão ver vários exemplos com o Sheva, tá bom? Próximo. Terceira letra do Aleph Bet. Já vimos 2. Agora nós estamos na terceira letra do Aleph Bet. Gimel. Gimel. Então você já desconfia qual o som dessa letra. Se é Gimel, tem som de G. G. G de gato. G como no gato. Gago. Gaiola. Goiaba. Lembrando, no hebraico,
Não existe o som do J. Vocês não vão ter nas escrituras sagradas nenhuma palavra hebraica com som de J. Esse som de J só vai acontecer no hebraico moderno. Existe alguma letra por J? Não. É o Gimel com um apóstrofozinho em cima, que aí ele vai ter som de J, mas no hebraico moderno, para palavras modernas. Não existe no hebraico bíblico nenhum som de J. O J também não existe nem no latim e nem no grego. Que o J é uma letra nova, da Idade Média para cá. Tá? Antes da Idade Média não existia o J. Então, quando você vê uma palavra hebraica transliterada, ou seja, escrita da forma que eu escrevi aqui, o G, mais o I, como aqui em cima, Gimel, não é Gimel, não existe J em hebraico, não Gimel, Gimel. Então não precisa você colocar G-U-I em hebraico, porque toda letra, toda palavra hebraica que tem o som de G é som de G e pronto. Tanto Gá, Gé, Gui, Gó, Gu, todos os sons serão de G, nunca de G, como por exemplo, G mais E em português é Gé. G mais E em português é Gé. G mais E em hebraico é Gé. G mais I em português é Gi. Mas G mais I em hebraico é Gui. Sempre. Não existe o som. Como o nosso curso, o foco é as escrituras sagradas, não existe o som de J. Então vamos lá. Quando você vê essa letrinha, lembre-se, Gimel, som de G, valor numérico 3. Vamos praticar o Gimel? Maravilha. Que bom que você já viu o Aleph e o Bet, você já gravou, já aprendeu os sinais massoréticos. E olha como vai ser fácil você ler agora. Preste atenção. Que sinal massorético é esse? O patá, pessoal, som de A. Então, Gimel, que é som de G, mais o A, Gá. G mais A, Gá. Olha novamente o Gimel. Agora com o Kametz. Kametz, som de A. G mais A, Gá. Muito fácil. Gá, Gimel, som de G. Mais o Kametz, som de A. G mais A, Gá. Olha só. Não confunda. Volto a dizer. Tsere. Tsere. Dois pontinhos, um do lado do outro. Som de E. Então, G mais E. Não leia G. É G. Som de G. Não existe som de J no hebraico. É algo muito novo, inclusive, no hebraico moderno. Não há uma letra para o som de J. Eles colocam um apóstrofo. E aquele Gimel tem som de J, mas para palavras novas. Não para a escritura. A escritura não tem som de J. Gimel mais E, G. Assim como o E, Segol, aberto, é aberto. Gimel mais E, G. Não G, G. G. Assim como o Hirek, som de I, Gimel mais I, Gi, facílimo. E o Gimel mais o Rolen? Facílimo. Gimel mais O, Gimel mais O, Gó. Gimel mais O, Gó. G mais O, Gó. Só isso. Kubutz, já gravou, né? Você gostou, né? Descendo a ladeira. G mais U. Gu. Gu. Facílimo. Gimel com Sheva. Sheva é o som da própria letra. Qual é o som do Gimel? Som de G. Então, Gimel mais Sheva, G. G. Simplesmente.
G. Chegamos à quarta letra do alfabeto. Como é o nome dessa letra? Dalet. Valor numérico 4. Quarta letra. Dalet. Você já sabe, né? Dalet. Som de D. D. Dalet. Som de D. Como eu tenho certeza que você já aprendeu os sinais maçoréticos, vamos praticar? Vamos lá? Patá. Dalet mais patá, dá. D mais A, dá. Muito fácil. Dalet mais Kametz, dá. D mais A, agudo, dá. Dalet mais Tsere, som de E. D mais E, D. D. Dalet mais Segol, som de E. Agudo, aberto. D mais E, D. Facílimo. Dalet mais Hirek, som de I. D mais I, Di. Di. D mais I, Di. Como dizem os alagoanos, Di. D mais I, Di. Próximo. Rolen. Facílimo, Rolen. D mais O, Dó. D mais O, Dó. Dalet mais Kubutz. Dalet mais U, Du. E o Sheva? O Sheva, pessoal, o Sheva não tem som. É o som da própria letra. Qual o som do Dalet? D. Então, Dalet mais Sheva, D. E aonde tiver o Sheva, aquela sílaba será lida de forma mais rápida que as demais. É a chamada semivogal. Quinta letra do alfabeto. Olha como foi rápido, hein? E essa é uma letra muito importante, porque é uma das letras que compõem o nome inefável, maravilhoso do Eterno. O Re. Essa letra, inclusive, aparece... São 4 consoantes. Das 4, são 2 Res. 2 Res. É uma letra que aparece 2 vezes no nome do Eterno. A segunda e a quarta letra é o Re. Re. Valor numérico 5. O Re tem som de quê? R fraco. Em português, o Re não tem o H, que eu coloquei a representação como a letra H, para ficar forte na sua mente. Em português, o H, ele não tem som. Como na palavra, como no nome Hércules, não tem som. Porém, no inglês, o H tem um som de um R fraco, como por exemplo na palavra, no nome Hellmann's. Maionese Hellmann's. Você não lê Hellmann's, você lê Hellmann's. Hellmann's. Pronto. É esse som que a letra R tem. É um R bem fraco. Bem fraquinho. Tá? Exemplo. Hellmann's. Veja, um R bem fraco. Hellmann's. Então, ele vai ter som de Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Sem forçar a garganta. Bem fraco, suave. Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Também não pode ser A, E, I, O, U. Igual o Aleph. Tem que ter um sonzinho de R fraquinho. É o hebraico correto. Algumas pessoas não lêem direito a letra R. Né? Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Ok? Vamos praticar? Vamos praticar, pessoal. Re mais patá. Som de A. Rá. Re mais A.
Ra. H mais A. Eu coloquei o H para ficar representado quando você transliterar as palavras. H mais A, Ra. Por que eu não coloquei o Re? Porque vai ter outra letra que eu vou colocar o Re para você falar o Re de uma forma mais forte. Então, Re mais A, Ra. Re mais Câmetz, Ra. Re mais A, Ra. Re mais Tsere, olha o Tsere aqui, E, Re, Re. Re mais Segol, Ré, Ré. Re mais Segol, Re mais E, Ré. Re mais Hirek, Ri. Re mais I, Ri. Olha só. Rolen. Re mais O, Ró. Fácil. E o Kubutz? Re mais a ladeira. Caiu, desceu. Re mais Ru. E o Sheva? O Sheva não tem som, vai ser o som da letra. Então, Re. Re mais Sheva. Re. Não é fácil? Sexta e última letra da primeira aula para iniciantes de hebraico. A sexta letra, que é o Vav. Vamos para ela. Também o Vav é uma letra que aparece no nome do Todo-Poderoso. Só falta uma agora. Já vimos duas que se repetem, né? O Re, a segunda e a quarta. O Vav, que é a terceira, e só falta a primeira. Calma, nós vamos ver na próxima aula. Próxima aula. Quero que você grave as 6 primeiras. Eu quero gravar logo tudo. Não. Grave as 6 primeiras letras que vimos. Volte o vídeo várias vezes. Grave os sinais maçoréticos e espere para a próxima aula. Tá? Porque a próxima aula nós vamos ver mais 6, mas nós vamos usar também nos exercícios as 6 que nós já vimos. Então tem que ser aos poucos. E assim você vai aprender completamente a ler em hebraico em 4 aulas. 4 aulas apenas. Vav. Vav você sabe. Som de quê? Vav. Som de V. Valor numérico 6. Valor numérico 6. A sexta letra do hebraico. O Vav, ele pode ter 3 tipos de som. Som de V, que é o som natural dele. Vá, vé, vi, vó, vu. O som do V. O som de U, Shurek, quando vem um pontinho no meio, aí eu tenho um som de U. Som de O, quando vem um ponto em cima mesmo do Vav, aqui, ó. Não aqui, viu, gente? Não como o Rolen aqui. Mas quando o Rolen vem em cima dele. Aí é o chamado Rolen Vav. Shurek U. O Vav passa a ter som apenas de U. Quando vem em cima o Rolen Vav, ele não tem som de V, mas som de O. O com acento circunflexo. Então o Vav tem som de V, Vav é Vi, Vovu. Tem som de U, quando vem uma bolinha no meio dele, como na palavra Yeshua. Em Yeshua eu tenho o Vav com um ponto aqui no meio, som de U. Rolen Vav, som de O, como na palavra Torá. Torá. Tav, o Vav com o Rolen, o Resh e o Re. Vamos treinar o Vav? Vamos treinar o Vav. Você já aprendeu, não já aprendeu? Com certeza já aprendeu. Nós estamos na sexta letra.
Você já aprendeu os sinais maçoréticos, tenho certeza. Vamos lá? Vav mais patá, vá. V mais A, vá. Vav mais kametz, vá. V mais A, vá. Você pode me perguntar, mas não tem outra letra que tem o som do V, que é o vet, que vimos no começo? Tem. Serão duas letras com som de V. O bet, quando não tiver o dagesh, vai ter som de V. E o próprio vet também tem som de V. As duas letras têm som de V. Depende da formação da palavra. Se vai vir com bet, que no caso sem o dagesh vet, como Avraham, ou vav, como na palavra, por exemplo, tav. Tav mais V. Depende da palavra. Vav mais A, V mais A, vá. Vamos para a próxima. Facílimo. V mais tsere, E, V. V mais E, V. Vav mais segol, V. V mais E, V. Vav mais o hirek, I. V mais I, Vi. Vav mais kubutz, Vu. V mais U, Vu. Facílimo. Olha aí, um outro som de Vav. Olha o outro som do Vav. Aqui não tem som de Vav, aqui tem som de O. É o Rolen Vav. Rolen Vav. O. Outro som que não é de V. Som de U. Quando vem no meio, como falamos no começo. U. Shurek. Não é Vu, é U. O V passa a ter som de U. Então, ou ele aparece sozinho com o som do U, que é uma conjunção, I, por exemplo, Eretz Zavat Chalav Udevash. Chalav Udevash. Terra que mana, Chalav, leite, Udevash, e mel. Udvash, e mel. Esse I, conjunção, você viu que eu falei U. Udevash é justamente o Shurek. O Vav com a bolinha no meio. I, a conjunção. Olha que fácil. Vav, som de V. E aqui eu tenho o Vav novamente, mas aqui não tem som de V, aqui tem som de O. Então como é que eu leio essa sílaba? Vou. V mais O, vou. V mais O, vou. Facílimo. E por último, o Sheva, que tem som da própria letra. Qual o som da letra Vav? V. Então, Sheva, Vav mais Sheva, V. Essa forma que vocês estão vendo, você vai ver a maioria das palavras aparece muito nas escrituras. A conjunção. Eu tenho dois tipos de conjunção. Eu tenho o V, dessa forma, o Vav com o Sheva, e o U, que vocês viram há pouco tempo atrás, acabou de passar. U. Quando vem antes de uma palavra o U, é uma conjunção. O V, quando vem antes de uma palavra, uma conjunção, que significa I. Por exemplo, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaret. Ve et haaret. No princípio criou Elohim os céus, et hashamayim, os céus, ve, esse V aqui, V mais Sheva. I, conjunção. Facílimo.
Então, nós vimos nessa aula as 6 primeiras letras hebraicas. E não só isso. Vocês também aprenderam os valores numéricos de cada uma delas. O Aleph valor 1, o Bet valor 2, o Gimel valor 3, o Dalet valor 4, o Re valor 5 e o Vav valor 6. Não só isso. Vocês aprenderam todos os sinais massoréticos para nós lermos as palavras. Nós vimos o som de A com o Patá e com o Kametz. Nós vimos o som de E com o Tsere. Nós vimos o som de E com o Segol. Nós vimos o som de I com o Hirik. Nós vimos o som de O com o Rolen. Nós vimos o som de U com o Kubutz. No Vav, nós vimos o som de V, de A a U. E nós vimos também o som de O e o som de U também no Vav. O Shurek, som de U, bolinha no meio. E o Rolen Vav, O, quando a bolinha vem em cima, aqui em cima do Vav. Aqui é o som de U e aqui é o som de O. Pronto. Agora nós vamos praticar. Vamos finalizar a aula, como sempre finalizaremos todas as 4 aulas. Praticando. Você agora vai ler. Você já leu hebraico já. Mas você leu sílabas. Apenas uma sílaba. Uma sílaba. Agora você vai ler uma palavra. Ok? Você vai ver como é fácil. Se você já leu as sílabas, é só ler as palavras. Vamos lá. Treinamento. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re e Vav. Lembrando que dentro do Bet eu também tenho o Vet, quando não aparece o da Gesh. Vamos ler? Tá preparado? Tá, tenho certeza que você tá. Vamos lá. Olha, primeira palavra. Eu tenho o Aleph. Qual o som do Aleph? Você já viu, não tem som nenhum. Mas aqui você sabe que apareceu um Kametz. Som de A. E essa letra? Essa letra é um Bet. Mas lembre-se, ele não tem o da Gesh. Não tem o pontinho aqui dentro. Então, é som de V. Vamos ler. A. E depois você tem que ler a última letra junto. Que é V. Av. 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 Só isso. A. Agudo. Mais V. Av. Av. Não avi. Não tem som de I aqui. É só o som da letra. Av. Av. Av é pai em hebraico. Você já leu a primeira palavra. Av. Pai. Usando o Aleph e usando o Bet. Que nesse caso é Vet. Não Abi, mas Av. Av. Pai. Não é fácil? É muito fácil, né? Próximo. Outra palavra. Esse é o Gimel. Som de G. E esse também é o Kametz. Som de A. Então eu tenho Gad. Que aqui é um Dalet. Som de D. Gad. G mais A mais D. Você tem que ler tudo junto. Que é uma sílaba só. G mais A mais D. Gad. Gad. Primeiro você lê a consoante. Depois você lê o sinal massorético que está associado à consoante. Depois você vai para a próxima consoante. Não há sinal massorético. Então, Gad. Gad. Gad quer dizer fortuna. É um dos filhos do povo de Israel. Uma das tribos de Israel. Gad. Quando a sua mãe o teve, disse: estou afortunada. Eu tive mais um filho. Gad. Fortuna. Muito bem. Lembrando, o Gimel tem valor numérico 3 e o Dalet tem valor numérico 4. Se você quiser saber qual o valor, qual a gemátria dessa palavra, olha como é fácil. Ó. 4 do Dalet mais 3 do Gimel é igual a 7. O valor numérico e raiz. É uma palavra pequena, que não precisa extrair raiz. Já é o mesmo valor numérico, é a mesma raiz. 7. 7 é o símbolo da plenitude.
7. Gad. Próxima palavra. Dag. Dalet. Patá, som de A. E Gimel, som de G. Dag. 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 Olha só como é fácil. Dag. Dag. D mais A mais G. Dag. Peixe. E veja. É a palavra Gad invertida. Eu tenho um valor numérico aqui, 3 para o Gimel e mais 4 para o Dalet, que vale 4 a letra Dalet. Então é 7 também. São palavras equivalentes. Peixe. Fortuna, peixe. Não é fácil. Mais uma palavra. Agora com 3 letras. Mas não se assuste. É a mesma coisa, pessoal. Eu tenho o Dalet, som de D. Eu tenho Vav, som de V. Quando você vê um Vav, observe se tem um pontinho no meio ou um pontinho em cima. Se não tem nem no meio nem em cima, então ele vai ter som de V. Agora você só precisa olhar embaixo qual o sinal maçorético. Aqui é o Hirik, som de I, só uma bolinha, I. Então eu tenho Da, Vi, D. David. 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 Você não vai ler David, não. David. O D no final, o som da letra final se junta com a letra anterior, que é a letra final. David. 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 Ok? David. Olha só. Separei aqui para você. Primeira sílaba. Primeira sílaba. D mais A. D, Dalet, mais Kametz. Da. E essa será a tônica, viu? David. David. Kametz, tônica. Acento agudo. Próxima sílaba. É o Vav, mais o I e mais o D. Então eu tenho David. David significa amado. Amado. David. Próxima. Próxima palavra. Essa será a última palavra. É assim que nós iremos finalizar a primeira aula de hebraico para iniciantes. Não se assuste. Não feche a sua mente, porque todas essas letras nós acabamos de ver. Eu não coloquei nenhuma letra aí na palavra que nós não vimos hoje. Veja. Aqui eu tenho um Aleph. Aqui eu tenho um Patá. Som de A. Aleph tem som de quê? Aleph não tem som de nada. Ele depende do sinal maçorético. Nesse caso, o som de A. Então, como é que eu leio essa sílaba? A. A próxima, essa é a primeira. A segunda é o Re. Re. Veja, som de Re, bem fraquinho. Aqui eu tenho o Patá também. Som de A. Então eu tenho A, Ra. E agora eu vou partir para a terceira e última sílaba. Lembrando que 2 letras no final da palavra não tem som. Normalmente não tem som. Existem algumas exceções para o Re. O Aleph não tem som de nada, porque não vai vir nenhum sinal maçorético atribuído a ele. E o Re também não tem som nenhum. Tá? Ele serve apenas para fazer com que a última sílaba seja justamente o som da vogal. Após a consoante, o som do sinal maçorético. Tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho A, Ra. Aqui é um V. Se tivesse um pontinho no meio,
seria som de B. Mas não tem, é vazio, som de V. Então eu tenho a, ra, vá. Arravá. Por que eu li arravá, não arrava? Arravá. Porque o último sinal massorético é um câmetz, acento agudo do A. Arravá. A, ra, vá. Primeira sílaba, A. Segunda sílaba, re mais A, ra. Terceira sílaba, V mais A, vá. Arravá. E é assim que eu despeço. É assim que eu me despeço dessa aula para vocês. No arravá, no amor do nosso Mashiach Yeshua. É nesse amor que eu me dedico para ensinar a escritura e a língua hebraica. Eu estou fazendo esse curso e todos os vídeos que eu faço é nesse amor. É por causa desse amor. Shalom.